Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. É, Ana Luísa, boa tarde. É a senhora que vai ser a moderadora, né, da Eu, apresentação? eu vou ser assessora da sessão. O moderador é Assessor. o professor Fernando Manuel. Professor Fernando. Professor Fernando, boa tarde, tudo bom? Eu tô, desculpa, já ir pedindo um favor, mas é porque eu sou professor na UFRN, eu tenho que dar uma aula hoje à noite, aí de 6h30 eu preciso sair, né? Não posso ficar até às 7. Eu já peço desculpas adiantado e quero saber se tem como eu apresentar o artigo antes para não prejudicar ninguém, para poder apresentar o meu artigo. Eu não sei qual é a ordem que ele está, é sobre a Pivotal Helix. Online está uma ordem, no PDF está outra, eu não sei qual seria a ordem que vocês definiram. Boa tarde, Boa tarde, professor. desde Portugal. Tudo bom para vocês? Segundo eu entendi, o professor João Florencio gostava de ser o primeiro a apresentar, é isso? O primeiro ou o segundo, contanto que eu pudesse, não tivesse perigo de ficar em último e perder a apresentação, porque eu tenho que dar aula. O máximo que eu posso ficar aqui é até às 6h30, às 18h30. A gente está aqui para resolver problemas. Ali a Ana Luísa Matias resolve já isso, né? Digo eu. Muito É que eu, obrigado. Aqui, eu para ia mim, pensar. está aparecendo como o primeiro da fila, então Então ótimo. Então, está resolvido. Muito obrigado. Se é o primeiro da fila, está resolvido, é isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado, Ana. Vamos só esperar que se juntem todos. Boa noite, doutor Dionísio. Você apresenta também um artigo. É o das competências tecnológicas, é, professor? Pronto, é que você não tem vídeo, não é, Ana Luísa? isso, para mim não aparece o vídeo. Não Não tem sei se vídeo. foi uma falha na plataforma. Se vocês quiserem compartilhar a tela com o vídeo ou me mandar, que eu tento abrir aqui É no. para si, professor Dionísio. Nós não temos nenhum vídeo gravado da vossa apresentação. Não, tem que pôr Tá som. no mudo. Professor, tem que pôr Tá som. no mudo, professor Tem que Dionísio. pôr som ali. Não estamos ouvindo. Tem que clicar aí no. Ah, agora sim. Perfeito. Eu peço desculpas, infelizmente eu não consegui fazer esse vídeo em tempo hábil e Tranquilo, não acabei achando melhor não fazer para não fazer uma coisa muito precipitada e mal feita. pressa. Então faz a Isso. apresentação direto, não é? A partir a gente depois. Isso, não tem problema nenhum. Eu faço a apresentação direto. Em 8 minutos eu encerro. Maravilha. Vou Na respeitar o altura tempo. depois. Isso. Entretanto, a Alexandra também está apresentando um paper, não é, Alexandra? Isso. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Sim. Ah, que bom. Qual é a sua instituições do país de origem, é isso, não é? Isso. Isso, tranquila. O que quer dizer que neste momento só está faltando uma portuguesa, que é Ana Rodrigues, mas que nós temos. Eu sei que é Ana Rodrigues porque eu sou coautor, é só por isso. Ah, Mas ela não apareceu, não sei o que é que se passa. A gente ainda tem 6 minutos, pode ser que ela tenha ido pegar um cafezinho. É, eu vou só tirar o som, vou tentar falar com ela. Bom, ok, professor.
Acabei de falar com ela. Ela diz que está tentando acessar a sessão, mas está tendo um problema com a atualização do software. Esperemos que ela consiga. Senão a gente passa ao vídeo, depois vocês não podem fazer perguntas, porque eu não preparei a apresentação, mas em princípio pode ser que ela consiga. Eu também passei por esse problema, professor. Em 2 minutos ela consegue resolver. É É, só uma ela coisa diz que rapidinha. vai correr tudo bem. Vai. Nós ainda temos 4 minutos para. Não é, Ana Luísa? Vamos tentar ser Sim. máximo. Professor, apenas para a gente combinar internamente, então a gente vai seguir a dinâmica de 8 minutos de apresentação e 8 minutos de discussão de cada artigo, certo? E Fazemos a depois apresentação. Quantos uma minutos é que discussão você disse? A 8. discussão? 8, isso. Isso. Eu fiz aqui as contas e isso dá 20 minutos, mais ou menos, por cada paper. Uhum. Isso vai esgotar o nosso tempo. Tá bom. Ah, Fazemos a apresentação em... a gente pode diminuir o tempo de discussão. É 1h30, não é? Mas não. É assim, se a gente fizer 8 mais 8, admite. 8 mais 12, 20. Ou para mudar e tal, não sei o quê. 20 minutos dá 40, 80 minutos. É menos de 1h30. Estamos bem. Ó, a Ana, Então dá tempo. dá tempo, tranquila. Tá. O SEMEAD, como grande conferência que é, tem isso tudo bem programado. Né? A Ana Beatriz já apareceu ali, quer dizer que alguma coisa está mexendo. Então, o professor João Florencio vai ser o primeiro, não é? Ó, aí está a Ana. Olá, O desculpem. professor está em São Paulo? Oi, Ana. Oi. Professor João Florencio, João Júnior, vai ser o primeiro a apresentar. Está em São Paulo? Não, eu estou em Natal, no Rio Grande do Norte. Um Em pouquinho mais para cima. Natal. Sabe, assim, eu sou português, né? Mas gosto muito do Brasil. Então, sempre que eu posso, vou aí, Natal eu conheço. Muito bem. Cara, Coincidentemente, estou em Natal também, professor. Ana Luísa Matias, a diferença, vê, é que vocês estão todos aí está com roupinha leve, olha eu, camisolas, não sei o quê, que aqui já está fazendo frio, menino. Mas pronto. Professor, ali pertinho de Natal é o ponto do Brasil mais próximo de Portugal, hein? Aí Olha que é? fantástico. Pronto, Ele então está olha. falando com Bem dois melhor. professores do ponto mais próximo da Europa. Não sabia, tá bom. E o professor Dionísio está onde? Eu estou em São Paulo, professor. São Paulo. Estou E em já São agora, Paulo. Alexandra. Doutora Alexandra. Oi, eu sou paraibana, de João Pessoa, Paraíba, mas eu estou em Lavras, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Opa. Tá bem. Ana Beatriz, fala para a gente ouvir. De onde é que você está? Eu estou no Porto. Estou Porto, em Que Portugal. Coimbra, de maravilha. maneira que isto é bem internacional, esta Que maravilha. apresentação. Pronto, são 20h30. Ana Luísa, se quiser partilhar o vídeo do professor João Florencio. Só um segundo. E votos de boa sessão para todos. Muito Obrigada. obrigado. Me sinalizem apenas se estão Eu vim aqui conseguindo. apresentar o artigo titulado Constituições do País de Origem e Internacionalização, Estratégia das Multinacionais Brasileiras. Esse artigo foi feito com parceria com a Rômula, a Indria, o Marcos Túlio e a Cristina. Eu trago aqui uma breve introdução, né, sobre os estudos, sobre o histórico dos estudos sobre as multinacionais. Pessoal, desculpa, eu compartilhei o Eu não vídeo ia errado. dizendo nada, mas esse não É é que o o professor vídeo pediu que a para gente gente. estava à espera, né?
O professor pediu para a gente apresentar primeiro, porque ele tem uma aula na UFRN. Eu Desculpa, vou... Alexandre. Peço Agora desculpa. espera que o professor João Florencio agora acabou de não está aqui, não sei se. Agora sim. Vê Então se ele nem passa viu o a vídeo. gafe. Eu vi, mas eu pensei, eu vou em segunda, então não tem problema. Não tem reclamar. Desculpa, professor, agora vai dar certo. Muito obrigado. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é João Costa. Eu vou apresentar o trabalho intitulado The Concept of Pivotal Helix in Internationalization Ecosystems and the Role of Export Promotion Agencies, a Grounded Theory Approach. Esse trabalho foi feito em parceria com os professores Dinara Calazans, Adriane Andrade, Murilo Mesquita e Afrânia Araújo. O objetivo primordial desse trabalho foi analisar o papel institucional da Apex Brasil no ecossistema de internacionalização brasileiro. E nosso principal problema de pesquisa era entender como a Apex Brasil influencia esse ecossistema de internacionalização e qual os papéis que exerce. Nossa fundamentação teórica se baseia no conceito de ecossistema de internacionalização, que foi desenvolvido por nós no modelo de um framework apresentado ano passado, e esse framework ele é composto por 4 tipos de ecossistemas. Ecossistemas de negócios, as grandes corporações, de clusters, ecossistemas empreendedores, que englobam, abraçam as startups e scale-ups, ecossistemas de inovação, que nós vemos aí a integração entre indústria, universidade e plataforma, que é focado no desenvolvimento da transição digital e da economia digital, as empresas 100% digitais. Nessas interações de ecossistema, nós vemos diversos tipos de organizações, como está aqui presente na figura 1. Na nossa metodologia, nós utilizamos a análise temática para analisar tanto a literatura vigente quanto o resultado das entrevistas. Nós Grounded Theory, ou seja, de buscar criar novos conhecimentos, novas perspectivas a partir daqueles dados colhidos. E também foi um estudo de caso qualitativo, em que estudamos a Apex Brasil. Nesse estudo da Apex Brasil, nós entrevistamos de experiência, tivemos um total de 415 minutos de entrevista, baseado em um questionário de 50 questões flexíveis. Né? No caso, essas questões elas serviam como base, mas novas questões foram sendo introduzidas na medida que nós íamos aprendendo com cada um dos entrevistados. Resultados. Bom, nesse primeiro construto de ecossistemas de negócios, nós vimos que o principal código foi o código de alianças estratégicas. Né? Ele ocorreu em quase 12% de todas as entrevistas, foi o código com mais ocorrências, e ele interage com mais da metade dos outros códigos, principalmente com suporte a ecossistemas locais. Dentro de ecossistemas de empreendedorismo, nós vimos que o principal código que surge é aquele de suporte a ecossistemas locais, interage com 22% dos outros códigos, especialmente com transferência de conhecimento, também com aliança estratégica. Dentro do construto de ecossistema de inovação, o principal código que ocorreu foi o código relativo à colaboração entre universidade e indústria, que ocorreu aí 2,9% do tempo das citações e interage com 25% dos códigos, especialmente alianças estratégicas. E dentro de ecossistemas de plataforma, os principais códigos que nós vimos foram transformação digital e os códigos relativos a e-commerce e marketing. Eles sempre interagindo principalmente com transferência de conhecimento e com aliança estratégica. Então, nós vimos aí padrões
de como a transferência de conhecimento, as alianças estratégicas formam o modus operandi da Apex Brasil nesses ecossistemas. Então, baseado nesses resultados, e em diversos outros dados, utilizamos inteligência artificial, utilizamos o Iramutec. Infelizmente, não dá para apresentar tudo aqui devido ao tempo, mas eu convido todos vocês a lerem o artigo na íntegra. Nós desenvolvemos esse modelo que explica o funcionamento da Apex Brasil como uma hélice pivotal, o pivotal helix. O que seria isso? Dentro da teoria da tripla e quádrupla hélice, nós temos governo, indústria, academia e a sociedade civil interagindo, formando, desenvolvendo, inovando e também internacionalizando. Então, isso é um modelo de inovação que também pode ser voltado para a internacionalização. A Apex Brasil atua dentro desse modelo como uma hélice pivô, ou seja, ela integra a indústria, o governo, a sociedade civil e a academia. Como é que isso acontece? Através das parcerias estratégicas, dos treinamentos, dos programas de desenvolvimento da Apex Brasil para empresários, das parcerias que faz para atrair investimento estrangeiro direto. Ou seja, a Apex Brasil acaba facilitando a interação entre governo, indústria, academia e sociedade civil. Essa interação ocorre dentro desses 4 ecossistemas. Os ecossistemas de negócio, quando a Apex Brasil trabalha com empresas-chave do Brasil, como a Embraer, como a Tramontina, levando para feiras internacionais, atraindo a atenção de investidores. Quando interage com startups e scale-ups, quando faz parcerias centros de pesquisa para fomentar a exportação e internacionalização, e quando também promove a internacionalização de negócios digitais, ou negócios tradicionais. Então, a Apex Brasil acaba tendo um papel fundamental de integração dentro desse modelo aí da quádrupla hélice. E esse papel de integração, ele é algo muito, digamos assim, único, né, que não se vê muitas empresas, muitas organizações com esse papel. Por isso nós propusemos essa ideia da hélice pivotal, do pivotal helix. A Apex Brasil forma-se, então, como se fosse um eixo em que integra todos esses elementos. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos. Obviamente, não é nem 5% de todas as referências, então eu gostaria de convidar vocês para lerem o artigo, onde mostra em detalhes como nós chegamos até essa conclusão, e espero poder vê-los no dia da apresentação para discutirmos essas ideias e podermos aprofundar mais o nosso artigo. Muito obrigado, tenha um excelente evento. Muito bem, obrigado pela apresentação. Foi muito boa. Eu tive não sei se toda a gente teve, o som tinha cortes, não posso ter sido só eu, mas isso origina a minha primeira pergunta. Eu já passo a palavra aos outros para fazer perguntas. A metodologia que usam é uma metodologia qualitativa, certo? Exatamente, professor. Foi porque esse trabalho se iniciou com a proposta de um novo framework teórico para entender ecossistemas de internacionalização. Então, fizemos essa análise da literatura, chegamos com esse conceito de ecossistema de internacionalização, que engloba quatro tipos de ecossistema principais: ecossistema de negócios, empreendedorismo, inovação e ecossistemas digitais. Depois que nós fizemos esse framework, nós apontamos, digamos assim, os códigos, os principais temas que surgem em cada um desses ecossistemas. E aí construímos o questionário. Após isso aí, o questionário aberto, qualitativo, né, e após isso aí nós entrevistamos os membros sêniores da Apex Brasil, 9 membros sêniores, e fomos aí, a partir daí, vendo que temas desse questionário, que temas que nós chegamos eram mencionados e também, também que novos temas surgiam, né? E a partir daí a gente desenvolveu em cada entrevista a gente ia elaborando novamente as questões, refazendo, reestruturando, e até chegar ao que a gente praticamente acredita que é uma saturação teórica, digamos assim, né? Chegamos a um ponto em que pudemos realmente entender esse papel institucional da Apex Brasil
como uma hélice eixo, ou seja, não apenas como um agente do governo ou da sociedade civil, mas como um agente que integra esses outros players, né? Governo, sociedade civil, indústria e universidades, através de vários projetos, especialmente os projetos que lidam com alianças estratégicas, ou seja, é como se o papel fundamental da instituição fosse fazer alianças com outras instituições, e a partir daí a gente viu como isso aí fomenta o ecossistema de internacionalização brasileiro. Obviamente que há muito que ser feito ainda nessa pesquisa, e o próximo passo seria literalmente buscar uma pesquisa quantitativa, né? Como fazer, que modelo utilizar, né? E como chegar a dados que a partir desses insights que a gente produziu, possa gerar conhecimentos, insights mais sólidos e novas perspectivas de conhecimento sobre a instituição, de modo geral, e o ecossistema brasileiro. Muito bem. Não, eu achei bastante interessante. Não querendo monopolizar, é só mais uma pergunta, mas é pergunta própria de português. Sim. A Apex só existe para apoio à exportação, é isso? Professor, a Apex Brasil é um tipo de jabuticaba, né? Dizem que jabuticaba só tem no Brasil, né? É mais ou menos isso aí, porque a Apex Brasil está no Sistema S, né? Então, o Sistema S é uma coisa bem particular brasileira, né? Nem é uma empresa governamental, nem é uma empresa privada, quer dizer, é uma autarquia bem específica. E ela começou como agência de apoio à exportação, né? Uhum. Bem óbvio. Mas quando ela vai se expandindo seu papel, isso começa a ir muito além da exportação. Atrai também a questão de investimento estrangeiro direto, né, da promoção da imagem do país no exterior e também da internacionalização de negócios que não necessariamente exportam, quer dizer, saindo da questão das commodities, das exportações mais óbvias, né? Empresas de tecnologia, formação de parcerias entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras, ou seja, ela sai da exportação e passa para a internacionalização no sentido mais amplo. E aí que o papel institucional fica bem mais desafiador de entendermos, né? Muito bem. A relação da Apex com a Sebrae é nenhuma, ou tem alguma coisa a ver? São ambos partes do Sistema S. A diferença, a Apex já foi parte do Sebrae, ela foi desmembrada do Sebrae para cuidar apenas do comércio exterior. Então, o Sebrae ele trata mais da questão do empreendedorismo, e a Apex da exportação e internacionalização. Mas há uma imensa, se a gente traçar um diagrama de Venn aqui, há uma imensa interação entre as duas instituições, não só por questão do Sistema S, mas que tratam por ângulos diferentes do tema do empreendedorismo, também para exportar e para internacionalizar. Então, interessantíssimo seria também fazer essa pesquisa com o Sebrae e fazer comparações depois. Como institucionalmente eles se diferem. É uma coisa que eu já pensei em fazer, só me falta o tempo e a saúde para poder começar. Não, saúde vai ter de certeza, né? E tempo também. Muito bem, agora é assim, Ana Luísa, não sei se quer fazer alguma pergunta, os outros todos, eu penso que está aberto, nós ainda temos, não é muito tempo, porque eu monopolizei um bocado, mas ainda temos 2 ou 3 minutos, 5 minutos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ao professor João. Eu gostaria de dar prioridade para os outros participantes, se alguém quiser fazer uma pergunta ou um comentário. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário, professor. Por que no tripé, nos pilares, teoricamente, governo, indústria e sociedade civil, não aparece a universidade? É uma pergunta que eu gostaria eu não sei se eu entendi errado, mas eu entendi que são 3 os pilares principais. Não são 4, professor. Governo, sociedade civil, é a quádrupla hélice, né? Governo, sociedade civil, universidade e indústria. Talvez não tenha A apresentado universidade está junto. Ok, perfeito. A teoria original da tripla hélice é governo, universidade e indústria. Aí vem a quádrupla hélice que põe a sociedade civil, que é a questão cultural, que também pesa muito. Já temos uma quíntupla hélice, que é meio ambiente, mas isso aí, meio ambiente, também está dentro de tudo, né? Ninguém mais pode ignorar governo. Claro. Ele é o chão, né? Exatamente. Ele é o chão. Ele não é uma hélice, não pode ser, é tudo, né? Então. Perfeito. Muito bem, não sei se alguém mais quer fazer pergunta. Não, tá ok. Muito bom. Parabéns, professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a Uma todos. questão, mas eu acho que também é uma questão portuguesa. Há empresas que usam fazem uso deste apoio e há empresas que não usam, certo? Ou não?
Tem, com certeza, é uma excelente questão. Também seria interessante avaliar o impacto que Uma tem coisa interessante, professora Ana, Não. professora Eu não não, sou, então, eu não sou professora. então uma coisa muito interessante, Ana, desculpa, que a senhorita iria perceber, se analisasse a PEX, é que ela tem um impacto muito grande, né? Milhões atendeu centenas e centenas de empresas no Brasil só nos últimos 2, 3 anos, mas milhares de empresas não sabem o que é. Então, quando eu trabalhei junto com eles, trazendo aqui para Natal um dos projetos, ele chama PX, que é um programa para preparar as empresas para exportar, muitos empresários ficavam assim desconfiados: peraí, você está me oferecendo um programa de consultoria gratuito? E, não, isso é bom demais para ser verdade. Tipo assim, como diz o inglês, what's the catch? O que tem errado aí? O que você vai querer me vender? Não, nada. O programa realmente existe. Então, muitas empresas nem sabem o que é, ao contrário do Sebrae, que é muito mais conhecido. Então, a Apex Brasil tem esse grande desafio institucional de se fazer conhecer. E é por isso que faz tantas parcerias estratégicas com universidades em cada estado, faz parceria com universidades, com outras instituições, para tentar chegar na visão popular, né, no imaginário. Porque quem não é visto não é reconhecido. Ok, interessante. Tudo bem? Não sei. Ana Luísa, quer fazer alguma pergunta ou passamos ao próximo? Tá tocando aqui meu despertador de que Está o chegando tempo a da hora. discussão. Eu gostaria, na verdade, de ressaltar, professora, achei muito interessante a pesquisa, o artigo, a abordagem que vocês fizeram de exaustão teórica, se pode se dizer assim, né? E fiquei pensando, eu como uma formação internacionalista, né? Fiquei pensando principalmente na minha época de graduação, tinha uma empresa júnior que ajudava empresas na internacionalização, principalmente empresas pequenas, né, de pequenos municípios, etc. E fiquei pensando se esse eixo da universidade consegue também captar iniciativas de extensão, alguma coisa assim, que, enfim, possam, de repente, integrar. Não sei, fiquei mais como curiosa, assim, Essa é pensando em uma ótima relação a isso. pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Um dos programas da Apex, o PEX, que é chamado, ele acontece nos estados em parceria com universidades ou centros de pesquisa. Então, é visto como um programa de extensão. Então, no nosso estado já ocorreu 2 vezes. Na última vez que ocorreu, entre 2020 e 2022, eu fui o monitor, coordenei o projeto, atendemos 180 empresas e trouxemos juntos pessoas do curso de IRI, de uma das universidades aqui do estado, incubadoras, aceleradoras, Banco do Brasil, Sebrae, Senac. Quer dizer, a gente tenta costurar todo esse ecossistema para ajudar o empresário, né? Porque às vezes o empresário, a gente está treinando ele não tem, por exemplo, um certo conhecimento em uma coisa que está fora da nossa alçada, mas o Sebrae pode ajudar, o Banco do Brasil pode ajudar, os Correios podem ajudar. Então, a gente vai costurando. Então, sem dúvida, trabalha também com projetos de extensão. Por isso que eu chamo dessa hélice pivô, né? Porque literalmente é um eixo que vai costurando todo mundo e atraindo todo mundo. Muito bem. Eu tenho pena, a gente ia continuar a falar, mas são 4 artigos, a gente tem que ser escrupuloso no tempo. Mais uma vez, os parabéns, professor João Costa, pelo maravilhoso artigo e esperamos pelas ideias que foram surgindo com os novos trabalhos. Provavelmente vamos vê-los já no próximo ano ou publicados. É isso que eu desejo a si e à sua equipa de investigação. Tá bom? Agradeço, Muito professor. Agradeço a obrigado e todos. parabéns. Muito obrigado. Ana Luísa, você agora manda. Quem é o próximo artigo? Para mim, está aparecendo o próximo artigo da Ana Rodrigues, Fernando Carvalho, Ângelo Cabral e André Alves. É isso mesmo? É? Então, Penso que houve Pode uma ser? troca, mas posso ser a seguir. Pode ser? No sistema está uma coisa, no PDF está outra. Eu acho que deve ter ficado confuso. Mas se vocês se a tiverem Ana Luísa alguma diz que, É se a Ana tranquilo. Luísa diz que é porque É é. porque é. Você partilha o eu vídeo, tenho o você poder, manda. então tá bom. Deixa eu colocar aqui no compartilhar. Share sound. Aqui. Internationalization matter for SMEs international performance.
Como o título tem, Does the speed of internationalization matter for SMEs' international performance? The role of international entry speed, scope speed and scale speed. O processo de internacionalização, como sabemos, é um tema amplamente estudado, porém a sua dimensão temporal tem vindo a ganhar algum destaque nos tempos mais recentes. O tempo que a empresa demora a entrar no mercado internacional e a desenvolver-se após esse ponto pode ditar tanto o seu sucesso como a sua própria sobrevivência. Daí saber os efeitos que a velocidade de internacionalização tem no desempenho da empresa é fulcral para o próprio planeamento de estratégias. Assim, a nossa motivação foi muito à base de perceber o que é o conceito de velocidade de internacionalização e como deveríamos medi-lo e qual o seu impacto com a performance internacional. Sabemos que na literatura recente a velocidade de internacionalização tem vindo a ter dois problemas principais, duas lacunas. A primeira é o facto de ser ignorado por completo a definição de velocidade em si, ou seja, o tempo que demora a atingir determinado objetivo e não a média do objetivo. E também a falta de consideração pela multidimensionalidade do processo de internacionalização, acabando por estudar apenas um determinado momento. Ou seja, o processo de internacionalização é um processo cumulativo e devemos olhar para ele e para a velocidade de internacionalização como um todo e não apenas um momento-chave. De forma a preencher estas lacunas, utilizamos a definição de Casillas e Acedo, que estudam a velocidade de internacionalização quanto à relação entre o tempo e objetivos do processo de internacionalização. Assim, e contemplando as duas fases da internacionalização, a fase de pré-entrada no mercado internacional e a fase de pós-entrada, desta forma consideramos a multidimensionalidade. Assim, identificamos três objetivos gerais que as empresas tendem a ter quando entram no mercado internacional, que são a entrada no mercado internacional, a diversidade geográfica e as vendas internacionais. Estas vão dar a três velocidades diferentes. Velocidade de entrada é o tempo em que a empresa demora até fazer a sua primeira venda internacional, desde a sua criação. A velocidade de escopo é o tempo que a empresa demora a atingir um certo número de operações em diferentes locais, desde a primeira venda internacional. E a velocidade de escala é o tempo em que a empresa demora a atingir um número significante de vendas internacionais em relação às suas vendas totais desde a sua primeira venda internacional. Com base nas lacunas que existem e na revisão da literatura feita, apresentamos 6 hipóteses de relações diretas e positivas entre as variáveis que vamos usar e também as hipóteses de relações indiretas que possam existir entre as variáveis de efeito mediador. Aqui temos o modelo conceptual. Como vemos, temos a velocidade de entrada com uma relação positiva e direta tanto para a performance internacional, a velocidade de escopo e a velocidade de escala. A velocidade de escopo tem uma relação positiva e direta com performance internacional e velocidade de escala, e a velocidade de escala tem uma relação positiva com performance internacional. A metodologia usada para este trabalho temos como base um inquérito feito a empresas portuguesas. Conseguimos uma amostra final de 862 pequenas e médias empresas internacionalizadas já portuguesas e usámos o SPSS para analisar os dados. A velocidade de entrada é medida com uma subtração do ano em que a empresa foi criada e o ano da sua primeira venda internacional. A velocidade de escopo é uma subtração do ano em que foi feita a primeira venda internacional ao ano em que a empresa alcançou pelo menos presença em 4 países e 2 regiões diferentes. E a velocidade de escala foi medida através de uma subtração do ano da primeira venda internacional ao ano em que a empresa atingiu 25% de vendas internacionais em relação às vendas totais. Após essa subtração, foi feita uma escala de 1 a 7, em que 7 são as empresas mais rápidas e 1 são as mais lentas. Para a performance internacional, nós usámos 3 questões referentes à performance e a comparar a empresa também com principais competidores e criámos uma latente em ambos e guardámos-la para podermos utilizá-la depois.
Assim, apresentamos os resultados do nosso modelo conceptual. Como vimos, das 6 relações diretas, 2 delas não foram corroboradas, não são significativas, e ao retirarmos estas 2 hipóteses não corroboradas, testámos as relações indiretas, das quais percebemos que todas elas são significativas. Assim, percebemos que, primeiramente, a velocidade de escala é a única velocidade, a única dimensão de velocidade de internacionalização que tem um impacto direto e positivo com a performance internacional. E também que a velocidade de entrada e a velocidade de escopo não tiveram o mesmo resultado. Isto pode ser explicado pela a falta de experiência da empresa em novos territórios e que isso tem altos custos, por isso qualquer problema que haja, a empresa acaba por não conseguir combater. E também empresas que se expandem muito depressa podem não conseguir gerir as múltiplas subsidiárias ao mesmo tempo, havendo, claro, um decréscimo na performance internacional. É também importante perceber que a velocidade de entrada e a velocidade de escopo têm um impacto direto e positivo para a velocidade de escala. Ou seja, quanto mais rápido a empresa entra e mais rápida a geográfica, mais rápido irá atingir o seu objetivo de vendas internacionais por vendas totais. Também, isto quer dizer também que a velocidade de escopo e a velocidade de escala são mediadores da relação entre velocidade de entrada e performance internacional. Quanto às conclusões retiradas deste estudo, percebemos que é importante estudar velocidade de internacionalização como um todo e não apenas como um momento específico do processo de internacionalização, e que, apesar de a única dimensão da velocidade de internacionalização que tem um impacto direto e positivo com a performance ser velocidade de escala, esta também advém da velocidade de entrada no mercado e a velocidade de escopo. Ou seja, é importante também olhar para as 3 dimensões de velocidade de internacionalização como um todo. Quanto a limitações e pesquisas futuras, temos que este estudo torna difícil estabelecer uma causalidade e também que usamos uma amostra específica de um país e estes resultados podem não ser iguais noutros contextos. Além disso, não usamos variáveis como inovação, como marketing, que podem ter um impacto significativo nestas relações. Assim, aconselhamos que este modelo seja aplicado em outras amostras de empresas e apesar dos desafios de um estudo longitudinal, seria bastante interessante perceber como é que estas relações iriam comportar-se. Acho que cortou o final. Mas pronto, é interessante ver o estudo longitudinal para perceber como é que ao longo do tempo estas relações iriam ser sendo alteradas. Muito bem, Ana. Eu não vou fazer perguntas à Ana, sendo que o autor não era legal. E por isso peço-vos, se quiserem fazer alguma pergunta à Ana, estejam perfeitamente à vontade. E apertem com ela. Ana Luísa, se quiser começar. Ana Luísa, se calhar, não está habituada. Como é que a tratam? É Ana Matias? Não, é Ana Luísa, não é? Sim, pode ser, Ana Luísa. E principalmente quando tem mais de uma Ana na sessão. Eu confesso que não sou muito da área, então para mim ficou bastante novidade. Eu achei interessante essa parte da discussão do conceito de velocidade, né, ou de speed. Eu fiquei pensando, não sei se isso fez parte do escopo, mas enfim, naquela discussão de quando você coloca uma inovação no mercado, ela primeiro, eu não lembro agora os termos, peço perdão, mas ela primeiro ela está como num nicho, depois ela acaba conseguindo estourar essa bolha
e virar mainstream, né? Conseguir estar ali no mercado, enfim. Eu fiquei pensando se tem alguma relação da velocidade de internacionalização com esse tipo de conceito. Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas quando está falando de um produto muito inovador, como que você faz para conseguir estourar essa bolha regional e essa bolha da inovação, conseguindo estar num contexto internacional? O estudo não foi feito com inovações em si, não sei se é isso que está a tentar perguntar, se como é que a capacidade de inovação iria afetar o estudo, ou a velocidade de internacionalização da empresa. Isso mesmo. Pois, isso era um das minhas sugestões futuras, porque lá está, entre a capacidade, entre as várias dimensões de velocidade e desempenho, estas podem ser afetadas por capacidades dinâmicas da empresa que podem afetar o impacto positivo, ou seja, podem moderar o impacto que cada velocidade pode ter no desempenho. Ou seja, acho que o que a pergunta está a fazer é, se, por exemplo, se a velocidade de entrada no mercado com o desempenho de internacionalização, com a capacidade de inovação a incidir, se poderia ter uma mudança ou não. Isso é uma das questões de pesquisas futuras. Nós tentámos avaliar alguns aspectos, mas não foi feito parte do estudo. Obrigada. Estou me segurando aqui. A minha apresentação complementa, conversa muito com a apresentação da Ana. Muito, muito interessante, muito Então, interessante. aproveita, professora. Agora a discussão é para É isso. com, E aí, quando for os seus 8 minutos, a gente também rebate, né, Ana? ah, Exatamente. não, na verdade, a sua pergunta, Ana Luísa, é um pouco do que eu estou tentando responder na minha pesquisa. Quais são as competências para quebrar essa bolha? O que a empresa precisa, teoricamente, para conseguir expandir internacionalmente. Então, ela complementa muito que toda essa indagação da Ana, e ela toca coisas muito importantes, que é o escopo, né? O que a empresa está fazendo, qual a abrangência do que ela está fazendo, e sobre grosso modo, como isso efetivamente é o objetivo dos mercados-alvos, né? Eu acho que ela coloca essas três vertentes, essas três dimensões de uma forma bem interessante. Eu acho que a tua pesquisa pode ser expandida e talvez você descubra coisas muito interessantes, além das pequenas e médias empresas portuguesas, mas possa buscar, teoricamente, um interesse bastante marcante para todas as outras que estão aí no seu entorno, na sua proximidade europeia, e é bem interessante. Eu vou fazer Obrigada. alguns comentários na minha apresentação, eu não queria tecer e vou deixar para vocês me indagarem, né? Fazerem as Uhum. perguntas. Muito bom, parabéns, viu, Ana? Obrigada. Ainda temos algum tempo. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Tem uma pergunta, se puder fazer, também sobre o artigo, mas mais sobre o mercado português, que me fascina, né? Assim, uma coisa que eu percebo aqui no Brasil, nas PMEs, né, nas pequenas e médias empresas, é que muitos não pensam em se internacionalizar porque o Brasil é muito grande, há muitos problemas logísticos e o mercado interno é tão grande que muitas vezes a empresa não dá conta nem do seu cliente interno. Mas eu penso em Portugal, esse país que tem uma vocação quase que milenar para o mundo, né? Para olhar para o mundo e para se expandir no mundo, e aí está na porta da Europa e tem a União Europeia. Nesse caso, as empresas, as pequenas e médias empresas, elas já têm mais, digamos assim, esse mindset, para usar um termo que está na moda, mas que eu não gosto muito. Uhum. Essa mentalidade, para a gente ficar no português, essa mentalidade de se internacionalizar, ou eles também são muito voltados para o seu mercado Eu nacional? penso que, como Portugal é uma open economy,
faz com que as pequenas e médias empresas dentro de Portugal precisem de alcançar novos mercados e novos consumidores para se conseguirem manter à deriva, digamos, a sobreviverem. Porque como o mercado é mais pequeno, os competidores que estão dentro do mercado já são muito grandes. Ou seja, qualquer nova empresa terá de captar novos consumidores e novos clientes e novos parceiros para conseguir sobreviver. Eu, por acaso, vi uma apresentação recentemente sobre apps como o MBWay e o vosso Pix, eu acho que é assim, que em Portugal havia uma aplicação até 2018 e era a única que era a maior e era só de Portugal, não havia, não estava internacionalizada, e de repente mais 4 bancos vieram para Portugal e começaram-se logo a internacionalizar. Eles não ficaram e expandiram, eles mal captaram Portugal, entraram em Portugal e começaram logo a expandir para outros lados. E foi aí que a outra empresa que já estava cá, já tinha um mercado português, começou a pensar em expandir-se. Ou seja, eu acho que pequenas e médias empresas, tendo em conta a indústria em que estão inseridas, necessitam do mercado internacional. Por isso é mais uma necessidade. E isso aí acaba tornando a empresa mais competitiva, né? Acaba se transformando numa capacidade dinâmica, né? A questão da percepção do mundo como mercado, né? Eu imagino assim, muito mais interessante nesse sentido. Não vai precisar convencer ninguém a internacionalizar, como é o caso aqui. Muito bons pontos. Muito bons pontos. Estou Obrigada. vibrando aqui com as perguntas. Muito bons pontos. Obrigada. Ana Luísa, por questão de aderência ao tema, eu queria fazer uma pergunta para a Alexandra, se a minha apresentação pode ser agora, eu não sei se a minha é a última, eu acho que é a última, mas como está muito aderente ao tema do professor e da Ana, da professora, eu queria, já que ela é uma expert no tema, eu queria saber se é possível. Se não for, não tem problema. Pode ficar à vontade, professor, pode apresentar. Tá bom, então é só me habilitar como apresentador, tudo bem? Que eu já estou com ela Professor em cima. Dionísio, ainda por cima, fez a pergunta de uma maneira tão gentil que, claro, que toda a gente estava dizendo pode, a própria Alexandra, é claro que pode. Ai, E ai, está ai, mesmo ai. na hora, a gente tem poupamos aqui 1 minuto ou 2, pode ser preciso, até porque o professor vai fazer a apresentação direto, não tem vídeo, assim está um Professor, bocadinho... Pois não. você não perdão, professor Fernando, eu te Não, interrompi. Ana Luísa, é isso, o professor Dionísio não tem vídeo, Você tem mas vai a fazer a apresentação em opção, direto. isso, a opção share aparece? Vê se tá ok aí para vocês. A gente está conseguindo ver. Está Então tá perfeito. ótimo. Então tá bom. Bom, eu queria fazer uma pequena introdução para deixar claro 2, 3 pontos. Durante os anos de 2016, 17, 18 e 19, eu atuava num centro de inovação aqui em São Paulo, Inova Paula Souza. E nós tínhamos semestralmente um treinamento, então pegávamos startups, empresas pequenas, médias, começando, mas numa fase antes do scale-up, entrando em operação, algumas já estavam em operação, e que tinham interesse de entender como é que elas poderiam fazer efetivamente a sua expansão. E uma das coisas que ficou marcante, ano a ano, semestre a semestre, é que a questão tecnológica, o conhecimento da tecnologia da informação, era um fator bastante importante para que essas empresas pudessem se desenvolver. Então, existiam e-commerce, plataforma, toda a sorte, mas toda vez que nós tínhamos uma empresa que tinha uma fundação tecnológica, ela tinha mais possibilidade. Até os investidores que vinham no final do semestre fazer avaliação, de repente fazer até um consórcio, iniciar uma possibilidade de investimento, eles davam preferência para a empresa que tinha uma fundamentação tecnológica. Aí começou uma raiz da minha investigação. E a minha tese de doutorado, que já deu uma evoluída, começou, teoricamente, com essa questão. Então, eu comecei a investigar empresas, competências, capacidades,
tecnológicas, digitais. Então, eu busco entender competências de natureza tecnológica, competências digitais de natureza tecnológica, na oferta global e internacionalização de empresas de software. Então, escolhi empresas que estão muito vinculadas ao desenvolvimento tecnológico, um uso bastante acentuado da tecnologia da informação, para poder entender um pouco essas dimensões. As perguntas como as competências tecnológicas são adquiridas e implementadas na internacionalização de empresas de software. E tem uma segunda, como essas tecnologias são empregadas, sobretudo mantidas num ambiente volátil, altamente competitivo, que é esse mundo digital que nós estamos vivendo. Então, essas são as duas perguntas que nortearam basicamente tudo que nós fizemos. Isso demorou uns 2 anos de pesquisa até eu refinar, teoricamente, aquilo que a gente ia começar a desenvolver, e nós procuramos as principais correntes teóricas, navegamos pela RBV, do Barney, e todos os desdobramentos futuros, evolutivos que vieram. Entramos com o TICE, uma coisa muito alinhada com o mundo digital, que são as capacidades dinâmicas, né? Reufat, outros teoristas que nos apoiaram bastante a entender um pouquinho essas questões relacionadas com esse mundo digital que nós estamos investigando. E, logicamente, como eu estou falando de internacionalização, não poderíamos deixar de buscar os autores do IB, né, do International Business, do empreendedorismo, do IE, e, obviamente, como eu estou falando de tecnologia, eu preciso navegar em sistemas de informação, em tecnologia da informação. Então, a grosso modo, a pesquisa tentou se fundamentar em todas essas questões, né? No momento que a gente discute isso, a gente percebe um corte importante, né? A internet começa a mudar as coisas, e aí tem correntes do IB que diz que ela é uma ferramenta facilitadora, e uma outra corrente diz que ela é uma competência central. E aí vai uma pergunta que a gente começa a discutir dentro do estudo, né? O que é ter uma competência central? O que é conhecer a tecnologia? A tecnologia em si, a internet em si, ela vem de carona, ela vem de uma maneira facilitada. O que é necessário para você, na verdade, empreender, né? Então, essas perguntas. Um outro conjunto de estudos muito importante foram os nativos globais, né? Ele começa a discutir empresas digitais, ele começa a discutir a questão de não investimentos no exterior, diminuição dos investimentos diretos, ele começa a fazer revisão de teorias, mas ele se concentra muito nas grandes empresas. Todos os exemplos, na grande maioria, durante um bom tempo desses estudos, que aconteceram principalmente na década passada, ele está muito concentrado nas megatechs, nas grandes empresas, né? E, a grosso modo, o nosso objetivo é procurar uma discussão focada mais nas pequenas e médias empresas, naquele cara que está começando e quais as competências que ele tem. Ele não tem dinheiro, ele não tem um grande financiamento, ele não tem um grande capital. O que ele precisa conhecer, teoricamente, né? E, por último, logicamente, os nativos digitais. Os nativos digitais já começam a permear muito a questão do digital, discutir questões e discutir efetivamente a capacidade. Esses foram, vamos dizer assim, o arsenal teórico que eu procurei visitar. Vou dar um clique aqui. Bom, nós procuramos fazer uma pesquisa baseada em estudo de caso, né, qualitativa. O estudo de caso foi múltiplo, exploratório, descritivo, para aprofundar o fenômeno, né, indutivo, tentar explicar um pouco melhor o que nós entendemos de capacidades, desenvolver teorias a partir disso, né? E por que um caso múltiplo? Porque a gente procurou capturar essas nuances das competências dessas empresas, sobretudo, qual foi essa trajetória, como ela se capacitou efetivamente para internacionalizar, quais foram as exigências, né? Como é que ela furou a bolha, né? E aprofundar a partir daí o entendimento desse fenômeno, né? Primeiro passo para um estudo posterior que a gente pretende continuar, já estamos discutindo isso agora efetivamente, e fazer uma expansão para uma pesquisa quantitativa, né? Casos selecionados foram puramente por razões técnicas, tentamos buscar fundamentação na teoria, sempre estender a teoria emergente e preencher categorias teóricas, já que a maior parte dos estudos vão falar no Spotify, vão falar na Amazon, eles vão discutir teoricamente as megatechs
e são um pouco repetitivas. Não que não exista um estudo de pequenas e médias empresas, exista, mas talvez o foco não seja tão localizado quanto a gente gostaria. Um Para minuto, estudar professor. efetivamente... Pois não? Um Alguém minuto, falou? professor. Pois não. Um minuto. Ah, tá. Então, aqui eu busquei a FSA, que é Fixed Specific Asset, né, para poder destrinchar o que é tecnologia de capital humano, se ele é central, se ele é periférico, se ele é um recurso interno, não externo, uma forma de entender melhor a teoria. E estas foram as empresas pesquisadas, 4 brasileiras e 3 europeias. Uma em Portugal, uma na Espanha e outra que tem operação em Portugal, mas ela é uma empresa de Luxemburgo, né? Nós concebemos 5 competências, um agrupamento de capacidades: arquitetura digital, infraestrutura digital em nuvem, interoperabilidade, automação digital, segurança da informação e privacidade de dados. Isso formou um construto para a gente, porque a gente entende como uma primeira proposição teórica que as empresas dependem, se fundamentam em 5 capacidades críticas e permite o seu processo de internalização online, sem grandes investimentos. E isso vai culminar, teoricamente, na expansão internacional online, com 2 outras variáveis que a gente pôde observar. A adaptação tecnológica ao mercado-alvo. Eu preciso adaptar minha tecnologia, porque não necessariamente a minha tecnologia, no nível, nas características funcionais, estão adaptadas ao mercado que eu estou querendo expandir. Então, eu preciso fazer essa adaptação. Todas elas, as 7, fizeram adaptações. E algumas delas usavam intensamente o Big Data Analytics para prospectar o futuro, para saber como os concorrentes estão se movendo, qual a tecnologia nova estava saindo, e a partir disso, modificar, teoricamente, o que ela estava fazendo para ser mais competitivo, uma capacidade dinâmica. Então, a competência em Big Data Analytics modera positivamente, assim como a adaptação tecnológica também modera positivamente. Isso forma, teoricamente, o nosso framework conceitual teórico. Contribuições teóricas do artigo. Articulamos IB, IE, tecnologia da informação. Isso foi uma importante trajetória que a gente fez, a gente aprendeu bastante. Procuramos ampliar tanto o IB quanto o IE, trazendo à tona, teoricamente, a discussão de PMEs e startups. 3 dessas empresas pesquisaram startups, começaram com startups. Aborda competências tecnológicas de uma maneira mais explícita, a interdependência entre elas. Nenhuma delas tem uma só, ela precisa de mais de uma, e elas são interligadas, interdependentes. E esse estudo empírico atende a muitos apelos teóricos, né? Pesquisas exploratórias que dizem, ó, pesquisa empiricamente isso que a gente vai trazer coisas boas. Contribuições gerenciais, né? Apoiar os empreendedores, para que eles possam entender onde eles têm que se especializar, o que eles têm que incorporar, entender essas limitações, né, necessárias à internacionalização e trazer insights para automatização e eficiência operacional. Futuras, estender, limita a generalização nesse momento com somente 7 empresas, e esse é um objetivo nosso, uma coisa que nós estamos perseguindo, ampliar, fazer um estudo quantitativo. E, obviamente, esse estudo pode ter uma distorção, porque é um exame relativamente subjetivo, focado em algumas empresas e que talvez não seja a realidade de todas as outras. E pode ser, obviamente, expandido para outros segmentos para validar o construto. É isso. Desculpa o excedente de tempo, eu achei que eu pudesse jogar uns 2 minutinhos, 3 a mais, e agora eu fico à disposição. Ok, muito obrigado, Eu professor que agradeço. Dionísio. Foi ótimo, e usar 2 ou 3 minutos foi bom, que a gente tinha poupado antes. Eu agora acho que vou pedir à Ana Luísa que deixe de partilhar. Ou quem é que está a partilhar? É o professor Dionísio? Sim, É. eu posso encerrar Agora, se aqui, calhar, era melhor deixar de tirar. partilhar, interromper compartilhamento. Já voltamos. Ora, está ótimo. Não, foi bem, foi ótimo, gostei imenso do tema. A questão, sendo um estudo de caso, como é que vocês
abordaram as 7 empresas? Essa parte escapou-me, eu devia estar descrito. Bom, eu passei 4 meses em Portugal. Eu normalmente passo de 2 a 3 meses em Portugal. Por que isso? Porque minha filha reside em Portugal, então normalmente em julho, dezembro, janeiro, eu viro um português em Lisboa, né? Bom. Então, normalmente eu estou em Portugal. Isso me ajudou. Eu tive uma ajuda muito importante da Universidade de Lisboa, onde eu tenho um contato forte no ISEG, porque eu prestei algum serviço para o ISEG aqui em São Paulo, divulgando a possibilidade de mestrado, de estudar no exterior. Trouxe alguma proximidade para a USP, para outras faculdades aqui interessantes, e eles me apoiaram muito na pesquisa, me ajudaram a pesquisar 2 empresas. Isso foi bastante importante. Todas elas foram entrevistas, 2 horas e meia, a gente fala aqui em português, um repeteco. Eu voltei a falar com eles pelo menos 1 ou 2 vezes para complementar essas ideias, né? Tudo foi transcrito, a espanhola além de transcrever, traduzir, e esse material, teoricamente, foi triangulado com vários materiais que eles me forneceram, materiais publicados, entrevista que as empresas deram, e isso que, na verdade, trouxe essa possibilidade. A literatura fala de tecnologia, mas ela fala de uma maneira muito superficial. Então, nós falamos hoje, ó, toda empresa digital precisa ser adaptável. Mas o que quer dizer adaptável? Adaptável é um desejo, ser flexível é um desejo. Como a tecnologia, para uma empresa digital que se baseia em tecnologia, concebe a tecnologia, teoricamente, para ser flexível? Aí tem uma fundamentação importante que a gente foi descobrindo, e os 7 casos elucidaram muito o que é isso. A escalabilidade não é só o produto, a escalabilidade é da organização. Para ela expandir, ela precisa ter processos escaláveis. Senão, eu não altero o software, não distribuo a versão, não faço as atualizações, não dou suporte quando não tem problema. E tudo isso foi descoberto ao longo dessas entrevistas. Muito bem, obrigado. Muito, muito, muito bem mesmo, muito interessante. Eu estava a ver como é que tinha feito essas entrevistas, mas agora já percebi, né? Podendo vir a Portugal, fez as entrevistas. Muito bem. Eu não sei quem é que quer mais fazer perguntas, estão à vontade, está aberto o tema. Ainda temos Professor? algum tempo. Professor? Ô, professor, Sim. então vamos lá, por Olá, favor. tudo bem? Professor Ótimo. Dionísio, a minha dúvida é de qual foi a concepção que vocês adotaram quando vocês definiram as capacidades tecnológicas. Eu vi que vocês colocaram Business Analytics e uma outra capacidade, estavam moderando ali a relação. Mas dentro do seu framework teórico, você traz tanto a RBV do Barney quanto a visão do Tisse e da Helfat depois para Capacidades capacidades dinâmicas. dinâmicas. Perfeito. Beleza. Dentro da sua visão de capacidade tecnológica, você meio que fez uma aderência, vocês trabalharam uma aderência daquela capacidade de Business Analytics e outras capacidades tecnológicas com a relação mais com o mercado e com o ambiente, por exemplo, com o sensing, o sizing, o sizing do TIS e eventualmente a transformação, ou foi algo mais próximo do desempenho? Um pouquinho de tudo, mas vamos lá. Primeiro, todas as questões tecnológicas foram respaldadas na literatura. Só que a literatura, uma fala, por exemplo, o que é infraestrutura. A infraestrutura é absolutamente importante para flexibilizar a internacionalização, para a empresa ter flexibilidade. E no mundo digital, isso é absolutamente necessário. Aí você pega uma outra literatura, mas ela não entra no detalhe. Olha, você precisa ter uma capacidade arquitetural. A sua arquitetura precisa ser desenvolvida para você ter adaptabilidade, flexibilidade. Mas o que é isso? Do ponto de vista tecnológico, o que eu falo para a TI? TI, olha, nós queremos ser adaptável. Qual é a competência, teoricamente, que isso reflete, teoricamente, no meu produto? Teoricamente, na minha arquitetura. Aí isso não é explicado. Isso é explicado de uma maneira muito superficial. E a partir das entrevistas, aí capturamos, por exemplo, arquitetura como um requisito importante. Segundo, capturamos
infraestrutura, mas nós não traduzimos infraestrutura de nuvem. Isso apareceu nos achados, né? Nenhuma delas operam com infraestrutura própria, todas elas operam em nuvem. Porque para internacionalizar, se você não tiver um apoio global de um provedor em nuvem, você não internacionaliza, senão você tem que abrir data center em tudo quanto é lugar, aí o teu custo para uma PME se estoura, não vá para frente. Aí entendemos a interoperabilidade. Então, a interoperabilidade é mencionada. O que é interoperabilidade? A capacidade da empresa operar software com outras empresas, parceiros, clientes, stakeholders, governo. Interoperação são dois softwares falando, transferindo dados, lógica, tudo isso. Isso também era falado de uma maneira muito superficial. A interoperabilidade é algo que apareceu como essencial, porque a partir dela que ele modulariza, que ele inova, porque ele tem um software, um cliente fala, eu queria isso de novidade, ou ele vê um mercado e o cara fala, se você tiver isso, eu adquiro o seu produto. O que que ele faz? Cria um módulo novo, porque ele tem uma estrutura arquitetônica modular, cria uma API para aquele cara, para não mexer nos outros, e isso é a forma que ele vai expandindo. Tudo isso veio a partir dessa discussão. Então, no conjunto, nós temos capacidades que são mais estáticas, e aí nós estamos ligando com o Barney e todas as evoluções dele, RBV, e nós temos algumas que são extremamente dinâmicas. Por exemplo, trabalhar em nuvem é uma capacidade dinâmica. Como é que eu atendo uma Black Friday se o meu volume quadriplica? Eu não posso ter alguma coisa engessada, senão eu capoto na escalabilidade. Então, quando se contrata um serviço em nuvem, eu estou contratando uma capacidade elástica, de tal maneira que se eu tiver uma demanda súbita 4 vezes maior, ele atende. Só que a empresa precisa saber como ela dimensiona, ela precisa ter uma capacidade de uso desses requisitos, recursos, né, configurações extremamente afinada. A grosso modo é isso, é isso. Baseado na literatura, contraponto contra os casos e sempre tentando entender a dinâmica do uso dessa competência, se ela é mais estática, mais operacional, ou se ela traz, teoricamente, uma capacidade dinâmica para furar a bolha. Muito bem, obrigado. Eu vou fazer uma coisa que o SEMEAD me pede, que vocês avaliem a sessão. Está no chat. No chat tem o link para avaliar. Segundo sei, avaliam os artigos e avaliam a sessão em si. Não se vão embora sem fazer essa avaliação. Está bem? Perfeito. Ainda podemos fazer mais uma pergunta ao professor Dionísio. Estamos a chegar à reta final. Eu tenho a noite inteira aqui, professor, sem problema nenhum. E a gente ficava com gosto a noite inteira, mas temos aqui horários. Mas uma última pergunta, se houver alguém queira fazer. Ana Luísa, não sei. Alexandra? Eu tenho só uma questão. Todas Sim. as empresas avaliadas são Born Global tecnológicas, logo, desde o início. São todas tecnológicas desde o início. E operam todas no mesmo tipo de consumidor, ou seja, têm todas o mesmo intuito ou têm. Não, Ok, não, são empresas de software que apresentam certo. soluções diferentes. Por exemplo, a primeira brasileira, ela fornece e-commerce, Uhum. plataformas que têm cliente e provedores, né? Ela fornece uma solução de e-commerce. A portuguesa a portuguesa Habertech, ela é uma provedora de soluções de automação. Ok, Então, ela então provê automação. de A, a, empresa. a Luxemburg, Uhum. ela provê soluções digitais de resposta automatizada. É uma das coisas mais sofisticadas que eu vi, com inteligência artificial. E assim por Então, diante. de empresa para empresa, também o próprio mindset, digamos, da empresa pode estar mais ou menos aberto à adaptação. Consoante o software que usa, a sua Isso. adaptabilidade ao mercado internacional vai mudando muito, porque lá está, a inteligência artificial, aqui usa a inteligência artificial, pode estar premeditada para estes avanços rápidos. Também que Isso.
eu acho que a inteligência artificial pode ter um pouco de problemáticas na adaptação, porque, como o professor estava a dizer, usam este tipo de inteligência para saber onde adaptar, mas isso faz com que nunca vão saber certos pontos que poderiam adaptar, porque cortam esse caminho a meio. Isso é fato. Mas mesmo nas empresas em que estuda, pode haver diferenças nessa relação devido à sua própria mindset interno de como é Claro, que. o mindset é o seu estágio tecnológico, Exato. o que eles estão oferecendo, o seu produto digital. Sim, perfeito, você colocou pontos importantes. Eu só acrescentaria no seu raciocínio a questão do mercado-alvo. Se Uhum, uma empresa portuguesa quer vender software para o mercado americano, ele vai encontrar um nível tecnológico muito alto. No uhum, touch, no code, tudo automatizado. Ele não pode ter um software que o cliente vai ter que parametrizar. Esquece, ele não vai conseguir entrar. Então, por exemplo, a Semantics é uma empresa que está nos Estados Unidos. Então, tudo que ela tem lá é muito automatizado, muito no touch, no code. Não tem nada para fazer. O cara define o que ele quer, o produto é instalado e disponibilizado com a mais pronta automação possível. Quando uma empresa portuguesa vende em Moçambique, ela tem um nível tecnológico muito menor, é uma exigência muito menor. Então, ele muitas vezes tem que fazer uma adaptação para desautomatizar por conversa. conta de Uhum, requisitos culturais locais. Então, o ok, mercado-alvo, ele gera adaptações que vai depender de quem é esse mercado-alvo. Pode ok. ser um mercado-alvo muito exigente do ponto de vista tecnológico, ou pode ser um menos exigente do ponto de vista tecnológico. Então, a expansão está condicionada a isso. Além disso, tem um outro parâmetro importante. Como funciona o negócio que está sendo operado naquele mercado-alvo? Eu posso ter um mercado-alvo que não é tão tecnológico, Brasil, mas é altamente desenvolvido no negócio bancário. Banco aqui no Uhum, Brasil é muito desenvolvido. Né? Eu sei porque eu vim do Santander, tenho 30 anos de Banco Santander e sei exatamente o que significa Brasil, México, América Latina, Europa. Então, são realidades diferentes que podem condicionar adaptações diferentes. Agora, a percepção é um pouco da estratégia que a empresa quer. Eu quero ir para qual mercado? Onde eu tenho menos trabalho, onde eu tenho menos investimento e onde o meu produto é uma preciosidade. Talvez seja aí um caminho. ok. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, professor Dionísio. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Agradecer desde já à Alexandra, permitiu que o professor fizesse a apresentação agora, e a Alexandra sabe bem que permitiu porque, como disse alguém muito importante, os últimos serão os primeiros. E, portanto, vamos agora ouvir o trabalho da Alexandra com toda a atenção. Meu nome é Alexandra, né? Eu vim aqui apresentar o artigo titulado Constituições do País de Origem e Internacionalização, Estratégia das Multinacionais Brasileiras. Esse artigo foi feito com parceria com a Rômula, a Indria, o Marcos Túlio e a Cristina. Eu trago aqui uma breve introdução, né, sobre os estudos, sobre o histórico dos estudos sobre os multinacionais, que desde as décadas de 1960, os estudos sobre os multinacionais se concentraram principalmente nas empresas de países desenvolvidos. Isso forneceu uma base sólida para entender as motivações e vantagens competitivas das empresas em cenários globais em relação à globalidade e à emergência dessas empresas, né, com a globalização. Nas décadas de 70 e 80, vimos um novo movimento e a seção das multinacionais de países emergentes, chamadas como ANs. Essas empresas desafiam as dinâmicas globais tradicionais, alterando o equilíbrio e o poder econômico. Com base nisto, esse estudo foca especificamente nas multinacionais brasileiras, analisando como as instituições do país de origem influenciam suas estratégias de internacionalização. Em relação às multinacionais e os desafios específicos, né, apesar de crescente reconhecimento das multinacionais emergentes, as multinacionais latinas, americanas ou multilatinas ainda são poucos estudadas. Elas enfrentam desafios regionais e globais únicos que merecem uma análise mais detalhada. Com base nisso, esse estudo tem como objetivo a analisar criticamente como os fatores institucionais, como apoio governamental e risco político, afetam as estratégias
Eu não estou escutando, não sei se Pois, eu aconteceu. ia dizer a mesma coisa. Não é só você, acho que houve aqui um bloqueio. Eu acho que a Ana caiu. Se vocês quiserem, eu posso Provavelmente. compartilhar aqui, pessoal. Eu acho também. Tinha compartilhado. Agora, Voltou. Ana Luísa, você caiu, foi? Caiu tecnologicamente, não? É que a gente teve um... Então, pronto. Estão me ouvindo? Bota para quebrar, ver se a gente consegue ouvir o artigo. Agora sim, está ouvindo, Ana. Vou voltar aqui um tempinho. Vocês me avisam, por favor. Objetivo a analisar criticamente como os fatores institucionais, como apoio governamental e risco político, afetam as estratégias de internacionalização dessas empresas. Como contribuição, né, o estudo traz novos insights para a literatura de negócios internacionais, além de oferecer recomendações práticas para gestores e formuladores de políticas que buscam promover um ambiente mais favorável para a internacionalização das empresas emergentes. Em relação à metodologia de dados da pesquisa, o estudo adota uma abordagem quantitativa, utilizando técnicas avançadas de análise de regressão de dados de painéis para investigar o impacto das instituições brasileiras na internacionalização das multinacionais. Como seleção, né, o estudo utilizou uma amostra que incluía 56 empresas brasileiras multinacionais selecionadas no ranking da Fundação Dom Cabral entre 2006 e 2021, excluindo as empresas não listadas na Bovespa e instituições financeiras, como fonte de dados, né, os dados financeiros foram obtidos por meio da plataforma economática, garantindo a consistência e a confiabilidade na análise. Em relação às variáveis da pesquisa, né, tem a variável dependente, a gente utilizou o grau de internacionalização, medido pelo índice de transnacionalidade e pelo índice da Fundação Dom Cabral, que é a variável dependente principal do estudo. Em relação à variável independente, incluímos o fomento institucional, risco político e o apoio político. Essas variáveis capturam como o ambiente institucional brasileiro afeta as estratégias de internacionalização das multinacionais, como variável de controle, utilizamos a experiência internacional, desempenho financeiro e os fatores macroeconômicos, como taxa da Selic, foram incluídas para garantir uma análise mais robusta. Em relação ao modelo do estudo, né, utilizamos uma regressão múltipla em dados em painéis, com ajuste para efeitos fixos e teste de robustez, como o teste de Hausman, para garantir a confiabilidade das estimativas. E aqui eu trago a estatística, né, de sentido das variáveis, onde a gente pode observar que o grau de internacionalização, as empresas brasileiras têm, em média, 16,71% de operações internacionais, indicando uma presença global relevante, mas com espaço para extensão. Também observamos que o fomento institucional apresenta uma média de 11,20, com alto desvio padrão de 23,36, com grande variação de apoio governamental entre as empresas. Em relação ao risco político, observamos que apresenta uma média de risco de 0,67, com variações significativas entre as empresas, indicando diferentes níveis de exposição ao ambiente governamental. Também observamos que os tamanhos das empresas, a média é de 6,92, com pouca variação, refletindo uma predominância de empresas de porte médio a grande. Em relação ao desempenho financeiro, observamos o ROI e a alavancagem. O ROI apresenta uma média de 0,26, enquanto a alavancagem financeira varia amplamente, com uma média de 7,3 e um desvio padrão de 39,59. Sobre a experiência de internacionalização e subsídios, observamos que as empresas têm, em média, 50,5 anos de experiência internacional
e recebe subsídios de 8,36, sugerindo uma trajetória global consolidada. Sobre a Selic, né, a taxa da Selic apresentou uma média de 12,07%, refletindo o impacto do ambiente macroeconômico, mais estratégias de empresa. Aqui a gente traz o resultado dos modelos de regressão que utilizamos, e sobre o modelo 1, que é em relação ao tamanho da empresa, observamos que foi a única variável significativa, com uma estimativa de 0,09 e um p-valor de 0,02, onde indicou que as empresas maiores tendem a ser mais internacionalizadas. O modelo 2, a gente observou subsídios governamentais. Esses subsídios tiveram relação positiva com a internacionalização, apresentou uma estimativa de 0,17 e um p-valor de 0,4. Sobre o modelo fomento institucional, o fomento institucional foi significativo, com uma estimativa de 0,004 e um p-valor de 0,00, demonstrando sua importância para a internacionalização. Sobre o modelo 4, né, observamos a alavancagem financeira, ela foi significativa, com uma estimativa de 0,02 e um p-valor de 0,01, mostrando que as decisões financeiras influenciam a internacionalização. Por fim, né, o modelo 5, a gente observou a interação de fomento internacional versus o risco político. Essa interação não foi significativa, apresentou uma estimativa negativa de 0,003 e um p-valor de 0,23, mas o fomento institucional manteve-se com uma influência positiva. Observamos que esses resultados sugerem que fatores institucionais, subsídios governamentais e decisões financeiras estratégicas são essenciais para a internacionalização das multinacionais brasileiras. Como principais considerações sobre o estudo, né, a gente traz 3 pontos significativos, que foi a importância do ambiente institucional, que trata os fatores como subsídios governamentais e apoio institucional são essenciais para o sucesso internacional das empresas. Isso reforma a necessidade de políticas públicas que incentivam a internacionalização, promovendo um ambiente de negócio favorável. Em relação à relevância da estratégia financeira, mostrou que a capacidade de gerir de forma eficaz a alavancagem financeira e o uso de subsídios são aspectos críticos para as empresas que desejam competir no cenário global. Por fim, né, as políticas públicas, esses resultados fornecem insights práticos para os gestores e formuladores de políticas, que podem ajustar suas estratégias para promover um ambiente institucional e financeiro mais propício ao crescimento sustentável de todas as multinacionais brasileiras. E é isso que a gente tem a apresentar sobre esse artigo, e obrigado pela atenção de todos. Muito bem. Obrigado, Alexandra, pelo vosso trabalho. Muito, muito interessante, e neste caso com análise quantitativa. E começando pela análise quantitativa, importa-se explicar melhor a vossa variável dependente. Não consegui. Aparentemente, há mais que uma variável dependente, é? Você diz variável dependente principal? Claro. Olá a todos, né? Obrigado pela poder participar. Professor, eu vou só dar uma explicadinha bem rápida. Esse artigo ele surgiu de um grupo de pesquisa que temos aqui no PPGA de Lavras, Minas Gerais, na Universidade da UFLA, e a gente fez um pré-teste. Esse pré-teste, a gente gostaria de entender como era institucionalizada as empresas brasileiras, para assim a gente poder fazer uma análise comparativa com as outras empresas latinas. Então, a gente fez esse pré-teste, fez essa regressão, e o grau de internalização, a gente queria medir como um índice de internalização, ele impacta diretamente nas empresas brasileiras. Então, a gente inseriu ele como uma variável dependente, e depois a gente saiu comparando com as variáveis independentes,
para a gente, assim, poder chegar a esse resultado. Então, a gente fez essas análises, né, quantitativas, dos modelos, e a gente pode identificar que o que mais impacta nas empresas brasileiras, elas têm mais impacto em relação quanto a empresa for maior, ela tem um maior suporte de internacionalização e tem de ser mais internacionalizadas aqui nas empresas brasileiras. Eu não sei se deu para entender um pouco, assim, a ideia do trabalho, ou se ficou um pouco Não, confuso. deu, Alexandra, não fica zangada comigo, não. Não, não pode ficar, A fica à minha dúvida vontade. permanece, é que eu ainda não consegui perceber o que é variável dependente. Porque a variável dependente vocês codificaram como o quê? Como fosse a principal a variável, a que impacta, tem maior fator de impacto dentro em outras variáveis. Então, o grau de internacionalização, ele tem um impacto, ele impacta mais do que o independente, que seria o formato de internacionalização. Então, ela tem um impacto maior na análise, na regressão. Eu não sei, é que ainda por cima depois eu ouço só, não ouço totalmente o que a Alexandra está a dizer. Importa, tem aí o artigo, não tem? A variável dependente está codificada como grau de internacionalização, é? Isso. E como é que medem o grau de internacionalização? Bom, olha, esse grau, a gente pegou como é que eu posso explicar isso ao senhor? A gente Você, pegou do ranking da Fundação Dom Cabral, que é um ranking que tem aqui, que ele disponibiliza dados, e a gente pegou essa variável fundação, desse ranking e inseriu como variável dependente, para fazer essa análise dentro das empresas. poxa, que eu não conheço essa informação dessa fundação, e daí a minha dúvida. Ok, tudo bem. Não sei se alguém mais quer fazer perguntas. Está aberto o tema, já não temos todo o tempo do mundo, mas ainda temos 7, 8 minutos à vontade. Professores, não sei se especificamente para o trabalho da Alexandra, mas acho que é um tema que conversa com os 3 trabalhos da Ana Beatriz e do Dionísio também, que é, claro, cada um à sua maneira, cada um diferentes formas de modelagem ou de abordagem, que é o dinamismo ambiental, né? Seria algo que poderia ser traduzido em diferentes variáveis ali no modelo da Alexandra, ou uma moderadora ali, um antecedente ali no trabalho do Dionísio, enfim, e um ponto de análise no trabalho da Ana Beatriz também. Como um mercado, como um ambiente mais dinâmico, menos dinâmico, com maior ou menor influência de um aspecto institucional, no caso da Alexandra, pode impactar ali nos resultados, nas dinâmicas, né? no desempenho, por assim dizer. Acho que é uma contribuição, assim. Claro que isso pode ser traduzido de outras maneiras, né, como eu falei, mas é um elemento presente nos 3 trabalhos, né, a influência do ambiente e o quão dinâmico ele é dentro cada uma das relações, né. Professor, bom, eu gostei dessa contribuição, vou levar para meus colegas, mas essa análise em relação como a influência dinâmica a gente não tratou no nosso artigo, certo? Mas obrigado pela contribuição e eu vou partilhar com os outros demais, tá bom? Posso fazer um comentário, professor Glauco? Na questão de empresas digitais, as capacidades dinâmicas são cada vez mais preponderantes, até porque nós vivemos num mundo que a tecnologia todo dia lança, né, efetivamente coisas diferenciadas. E uma das coisas mais impactantes recentes é o uso de inteligência artificial.
Então, nos últimos 2 anos, mas já um pouco antes, mas numa intensidade menor, a inteligência artificial vem modificando todas as dimensões. Tudo que você captura, teoricamente, você consegue com a inteligência artificial capturar mais rápido, automatizar, ter filtros. Tudo que você fazia, teoricamente, de uma maneira mais rudimentar, ainda que tecnológica, hoje você, com a inteligência artificial, consegue efetivamente, né, acelerar todo esse processo, trazer com mais qualidade e assim por diante. A inteligência artificial, então, ela está permeando, ela está influenciando e modificando, teoricamente, todas essas dimensões que eu acabei de comentar, trazendo mudanças que são muito representativas na personalização, né? Na profundidade que você analisa o comportamento do cliente, na rapidez que você identifica se concorrentes já estão usando tecnologias mais evoluídas, né? Então, todas essas questões hoje efetivamente são muito importantes para o mundo digital. Se a empresa navega no digital, empresas puramente digital, né? O que é uma empresa puramente digital? É uma empresa que concebe digital, comercializa digital, distribui digital e presta serviço de suporte digital. Ela faz o ciclo inteiro de produto de uma maneira digital. Aí ela é mais volátil ainda. Ela depende mais de uma adaptabilidade, de uma flexibilidade, senão ela não continua sendo competitiva. Então, é cada vez maior, teoricamente, essa influência dessas capacidades dinâmicas atuando nessas áreas, nesse setor. Não sei se eu contribuí com a ideia, mas efetivamente é o que a gente tem capturado aí nas nossas andanças, discussões, leituras. Ok, nós estamos caminhando para o final. Aproveito para vos lembrar que, por favor, façam a avaliação da sessão e dos papers. Estamos com um problema técnico, que a Ana Luísa está com problemas de conexão e em questões técnicas do tira, põe, encerra a sessão, é ela que manda, de maneira que, se quiserem fazer mais uma pergunta à Alexandra, façam favor. Porque basicamente, Alexandra, vocês no vosso paper acabam por concluir que há duas instituições no Brasil que são fundamentais para a internacionalização, não é? Quero comentar um pouco melhor isso. Dou-lhe algum tempo para voltar a falar das vossas conclusões. Olha, eu só gostaria de agradecer essa rica discussão. Para mim, todas as apresentações foram muito elucidativas, contributivas. Eu gostei muito porque me fez refletir um pouco naquilo que eu estou pesquisando, né? Aquilo que eu pretendo dar continuidade. Então, para mim, foi realmente um grande prazer participar de um hall de avaliações de apresentações ricas, para mim foram ricas. Todos os trabalhos aqui estão oferecendo coisas bem, substâncias bem interessantes para que a gente continue aí a trilhar as coisas. Muito obrigado. O agradecimento é mútuo e eu penso que falo por todos, doutor Dionísio. Nossa, E a sua participação foi fundamental, central aqui na nossa sessão. Mais uma vez, parabéns a todos os autores. Continuem a fazer, continuem com saúde, não é? Com Isso é boa importante. disposição e a continuar a trabalhar. Eu penso que se cada um de nós for saindo, eu vou ficar para ver se consigo ainda falar com a Ana Luísa, mas se não, também saio também e depois falo com ela amanhã. Tá bom? Muito bom. Um grande abraço para todos, Obrigada. uma boa Um grande noite. abraço. Boa noite, um Muito prazer. obrigado. Igualmente. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Muito obrigada. Professora, eu Tchau. deixei minha câmera fechada porque eu não estava conseguindo ouvir, estava travando muito, para ver se Uhum. melhorava um pouco a conexão. Mas você Mas está eu bem, não consegui, está, Ana? eu não consegui escutar tudo, peguei alguns trechinhos, mas
de maneira geral, na maior parte das apresentações eu consegui pegar um pouquinho, só nesse pedacinho final que a conexão me deixou na mão. Piorou. Tá bom. Olha, foi um gosto conhecer você, Ana. Muito E prazer, professor. tudo de bom para você e para todos. Até amanhã. Uma boa noite. Até Então, boa amanhã. noite. Boa Boa sessão noite. para vocês. Tchau, Tá, tchau. tudo bom. Tchau, tchau.